Olá, sou Helder de Carvalho e é um prazer estar aqui com você comentando nesse vídeo, sob o ponto de vista do neuromarketing, a vitória do Donald Trump nas eleições americanas. Vamos lá? Muita gente recebeu com surpresa o resultado da apuração da eleição americana. Nesse vídeo, utilizarei informações que nos chegam direto de Washington, fornecidas pelo nosso presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, Carlos Maianelli, e também algumas informações do consultor político Gilberto Musto, que fez uma excelente análise sobre a questão da vitória do Trump. Eu faria essa análise do ponto de vista, claro, do neuromarketing político. A primeira informação que o Carlos Maianelli nos trouxe, que é relevante para esse vídeo, é as informações que chegam no Brasil sobre o Trump, elas não trazem uma totalidade do que foi tratado pelo candidato nas eleições americanas. Então chega pra gente o discurso de ódio, que realmente existiu, o discurso de xenofobia, de racismo, a excentricidade toda do candidato. Porém, o que não nos chegou foi a forma do candidato falar diretamente para o povo americano, traçando algumas metas em relação ao bolso do americano. Comentando nesse período de 8 anos do governo dos democratas, as empresas que saíram dos Estados Unidos, os empregos que foram perdidos e prometendo, claro, trazer esses empregos de volta. Vale lembrar que o Donald Trump ele é um empresário, né, um bilionário, então esse discurso, vou trazer as empresas de volta, vindo de um empresário, faz muito sentido para as pessoas. Outro ponto-chave que a gente deve lembrar é que a candidata democrata, Hillary Clinton, teve alguns problemas com os e-mails. Uns e-mails que foram deletados, uns e-mails que ela usou um servidor próprio em vez de usar o servidor americano. E isso também levantou algumas questões. Uma delas é em relação à segurança nacional. O americano ele realmente é muito preocupado com essa questão da segurança nacional. Outra coisa é o fato dela ter deletado alguns e-mails. O que será que podia ter nesses e-mails de tão comprometedor? O que será que ela poderia estar escondendo? Todos esses fatos nos fazem lembrar aquele episódio do Bill Clinton, que é esposo da Hillary, ainda quando ele era presidente, em relação a Monica Lewinsky. O que fica para o americano daquele fato, que foi superado no ponto de vista conjugal e do ponto de vista até político, porque o Bill Clinton concluiu seu mandato, é uma pessoa que trai a esposa, será que também não pode trair a pátria? Uma pessoa que mentiu dizendo que não havia acontecido nada e depois admitiu o erro, essa mentira, ele mentiu para toda uma nação, tudo bem que era em relação a uma questão particular. Será que não pode existir uma outra mentira também? Então, essa questão da Hillary afirmando que nos e-mails não tinha nada de comprometedor e nada, traz de volta essa questão. Por outro lado, a Hillary Clinton representa a continuidade de uma política que vem sendo praticada. Enquanto Donald Trump, não. Ele representa um não político, caso que aconteceu de maneira semelhante em São Paulo com a eleição do Dória, né, que representa o novo não político, aquela pessoa que não tem ligação com a política, pelo menos aos olhos do eleitor. O que o marketing político não vai nos dizer de tudo isso? A primeira coisa é que o Donald Trump conseguiu acessar o inconsciente coletivo do eleitor. Para falar sobre inconsciente coletivo, eu vou voltar um pouquinho nas pesquisas. Até esse é o motivo das pesquisas terem apresentado alguma divergência lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Uma pesquisa de marketing, ela é feita com base no que as pessoas falam, seja uma quant ou uma quali, que é um pouquinho mais apurado, usando o focus group e tudo mais. Mas, ainda assim, as pessoas falam sobre as questões. As pessoas opinam e, às vezes, isso acontece na frente das outras, num grupo. É óbvio que essa linguagem, essa fala, ela passa por um filtro. A pessoa geralmente não fala exatamente o que pensa. E às vezes até o que ela pensa ou acredita que pensa já está contaminado com um filtro de conformidade social. Ela
não quer ir contra o que os outros estão falando ou que acha que deve ser falado por um motivo ou outro. Isso traz uma miopia nos rumos que são tomados a partir daquela pesquisa. Já a pesquisa de neuromarketing, ela consegue, através do eletroencefalograma somado ao segmento dos olhos, né, da visão, a resposta galvânica, pulso, temperatura e tantas outras medições, interpretar facial, né, a leitura facial, interpretar o que a pessoa está sentindo. E antes desse sentimento passar pela linguagem. Então, consegue-se acessar, ou pelo menos prever, qual será o comportamento desse leitor sem que ele precise trazer esse pensamento através das palavras, que já vem com um viés. Infelizmente, ou felizmente talvez, as pessoas não falam exatamente o que pensam, o que desejam. Então, isso se mostra claramente quando a gente faz aquela lista enorme pro fim de ano, né, pro ano que vem. Eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no final das contas não faz nada. Porque a gente fala, mas o que acontece realmente são outros 500, é diferente. Então, na pesquisa de marketing acontece a mesma coisa. É lógico que se com pesquisa é difícil, né? Pode haver essa miopia, sem pesquisa, então, não há campanha, não há rumo certo em campanha. Então, sem pesquisa, não dá para pensar em campanha. Por isso que nesse vídeo aqui, eu falava que o neuromarketing não vai substituir o marketing. São coisas complementares. É lógico que o neuromarketing, estudando essa questão biológica, tem que levar em conta também a questão social, a questão temporal de cada sociedade, de cada grupo que está sendo pesquisado, seja politicamente ou não. Outro ponto importante é que, embora as pessoas sejam diferentes, os eleitores, eles guardam algo em comum. É justamente isso que seria o inconsciente coletivo, aquela inteligência coletiva. Descobrir isso dá a possibilidade de mover as massas em relação a uma ação ou uma ideia. Foi exatamente isso que conseguiu Donald Trump. Primeiro, acessando a segurança financeira dos americanos, trazer as empresas de volta, recuperar a economia. Depois, a questão com relação à segurança nacional. O americano ele é manicado com esse negócio de terrorismo, não é para menos, né? Mas manicado com esse negócio de terrorismo, de atentado. Então, essa política que a gente chamou de uma perseguição aos latinos, aos muçulmanos, para o americano faz sentido a hora que ele pensa em não permitir a entrada de pessoas que podem praticar atos de terrorismo. Olha só, podem praticar, não que vão praticar. Com relação à imigração, por exemplo, o que o Trump disse é que seria uma caça aos ilegais. Ilegais são aquelas pessoas que entram no país sem documentação nenhuma. Entram pelas fronteiras, às vezes morrem até lá no deserto, enfim. Aquelas pessoas que entram legalmente, com visto de turista ou de qualquer maneira, e ficam mais tempo, eles não estão necessariamente legais, estão fora de status. Tem documentação, às vezes tem seguro social, às vezes tem conta em banco, né? Agora, o primeiro alvo seria realmente os ilegais, aquelas pessoas que entram anônimas, sem documentação nenhuma. Então, esse discurso acessa no inconsciente coletivo aquele medo que o americano tem do desconhecido. Quem que é esse que está chegando aqui, que a gente não sabe o que é e não sabe o que vai fazer? Então, nós temos 2 pontos, 2 medos que o Trump conseguiu acessar. O primeiro, o medo em relação à segurança financeira. O segundo, o medo em relação à segurança social. Então, é muito importante a gente perceber tem muito mais, mas esses 2 medos que o Trump conseguiu acessar e talvez a Hillary não tenha conseguido, embora a Hillary usou alguns spots relacionados a medo também. O medo é um dos mobilizadores mais contundentes. Aqui no Brasil, vira e mexe, a gente tem visto os políticos usando o medo.
para poder atingir o eleitor, para poder impactar o eleitor. Um outro ponto importante é que aquele discurso, e essa informação foi muito bem falada pelo Gilberto Musto. Quem quiser buscar o vídeo dele, procura na minha página do Facebook, tem esse áudio dele fazendo esse comentário. Aquele discurso do politicamente correto, ele é um discurso que não impacta mais. O impacto vem daquela pessoa que tem aquela palavra firme, fala o que tem que ser falado, o que tem que ser ouvido, goste as pessoas ou não. Às vezes, uma informação que a pessoa goste, por exemplo, somos contrários ao aborto, faz a pessoa não ligar para diversos outros excessos que o candidato tenha cometido. Então, aquele discurso de agradar todo mundo, de estar bem com todo mundo, um discurso que foi praticado durante algum tempo, esse discurso não está tão em moda assim. E eu acredito que isso é uma tendência para as próximas eleições. A gente tem que tomar um cuidado com essa relação e observar o que vai acontecer daqui para frente. Vale lembrar, em relação ao Trump, que eleição é eleição, governo é governo. Não significa exatamente que tudo que ele falou na campanha eleitoral ele vai ser cumprido dessa maneira. Ele tem o Congresso, ele tem os próprios governadores, ele tem a Constituição que tem que ser respeitada. Então, não significa que ele vai fazer tudo de tal qual foi comentado na campanha eleitoral. Campanha é campanha, eleição é eleição. Quem assistiu às nossas aulas tópicos em neuromarketing político ou ainda fez o curso neuromarketing político vai se lembrar quando nós falamos dos 3 cérebros. O reptiliano, que trata das questões de sobrevivência e instinto e é responsável por 55% das nossas decisões, e esse cérebro é inconsciente. O límbico, que é o emocional, é responsável por cerca de 30% das nossas decisões. E o cérebro mais recente em formação, que é o córtex, que é responsável pela linguagem e pelo racional, que corresponde a 15% das nossas decisões, do poder em nossas decisões. Lembra que eu falei da pesquisa? Olha, o racional, linguagem, 15% das nossas decisões, enquanto os outros dois chegam a 85% das decisões. Quando a gente fala em segurança, seja ela financeira ou segurança nacional, a gente está falando do quê? De sobrevivência. Também podemos colocar algumas coisas na questão emocional. Aquela pessoa que tinha emprego e perdeu, aquela pessoa que tem medo de perder o emprego e ver os filhos, passando alguma dificuldade, isso traz à tona alguma emoção. Então, esse mix, atuando nesses 2 cérebros, é responsável por 85% das decisões. E a pesquisa que busca o racional, busca a linguagem, não consegue detectar esse viés. Exatamente isso acontece quando a gente diz que as pesquisas falham. Não é que elas falham, é que elas estão buscando um tipo de informação e não estão encontrando outro, que tem que ser feita outra pesquisa para encontrar aquela informação. Vale lembrar que não existe, então, esse negócio de cérebro racional, cérebro emocional. Esses 3 cérebros, que eu falei, o límbico, o reptiliano ou o córtex, funcionam juntos e ao mesmo tempo. Por outro lado, o discurso do politicamente correto ele é muito, muito racional. A gente pode perceber, às vezes a gente fala em relação às pessoas com deficiência aqui no Brasil e faz aquele discurso, mas de repente na hora de parar, fala, poxa, mas esse estacionamento está lotado, a vaga de deficiente está vazia. Às vezes a gente nem para, porque obviamente por respeito, mas pensa, poxa, mas precisava de tanta vaga assim? Então, no mais íntimo, a gente vai contra até aquele pensamento racional que está ligado ao politicamente correto. A gente olha primeiro, até sem querer, para a nossa necessidade. Poxa, eu preciso estacionar, preciso ir até o banco ou qualquer lugar, senão vai fechar. E aí existe um conflito entre o que é politicamente correto, o que é racional e a nossa necessidade. Espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado com o entendimento do ponto de vista do neuromarketing político. É lógico que não encerra essa discussão, existem muitos outros pontos. É lógico que isso não foi a única coisa que determinou a vitória do Donald Trump, e é lógico que há muitas outras coisas para serem estudadas, para serem levantadas, tanto em relação ao neuromarketing político ou
a outros estudos que possam ser feitos. Eu desejo a você muita felicidade. Até o próximo vídeo.